No vídeo de hoje, sem sombra de dúvidas, a gente vai falar sobre um dos bancos mais tradicionais e um dos mais antigos aqui do nosso país, que é o Banrisul. Além disso tudo, é um banco que historicamente tem distribuído bons dividendos aos seus acionistas. Então, por causa disso, eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final para ver se você vai gostar ou não desse banco. Então, vamos embora lá pro vídeo. Fala investidor e investidora, tudo bem com você? Aquele nosso acordo de sempre. Se você gostar aqui desse vídeo, eu te peço em troca um like nele, uma inscrição no canal, porque é assim que você vai me ajudar meu canal a crescer e então conseguir espalhar esse conteúdo a mais pessoas, a mais investidores que precisam desse conteúdo para crescer e melhorar seus investimentos. Então, estou contando com a sua ajuda. Falando um pouco sobre a história do Banrisul, ele surgiu lá em 1928, no Rio Grande do Sul, que servia então como um verdadeiro guardião das finanças do Estado. Além disso, a gente percebe também que na história do Banrisul, ele sempre participou muito forte do próprio desenvolvimento social e econômico de toda a sua população. Então é um banco que faz parte da cultura e da história do Rio Grande do Sul. Isso por si só já consegue mostrar para a gente a força que esse nome possui naquela população. E além do mais, a gente vê que 31% de todas as agências que existem no estado está realmente sendo representado pelo Banrisul. Então, por si só, a gente já vê que é um banco realmente muito forte, porque está competindo aqui com Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, que são bancos que têm uma escala nacional, que estão em todas as partes, são bancos que têm um poderio financeiro gigantesco. Então, você ter 31% de market share em relação aos demais, né, competindo com os demais grandes bancos, isso mostra o tanto que o Banrisul é muito forte dentro do Rio Grande do Sul. Então, esse é o primeiro comentário muito pertinente. Porém, a partir de agora, alguns dados começam a ficar um pouco estranhos e eu vou levantar aqui alguns questionamentos. Não afirmação, apenas levantar realmente dúvidas relacionadas à operação do Banrisul. Porque dos 31% de participação de mercado que ele tem nas agências, apenas agora 18% que ele tem de market share nas operações de crédito, que é onde de fato os grandes bancos ganham dinheiro, através do financiamento, através de um atraso de fatura do cartão de crédito, que o banco ganha juros. Então é sempre nas operações de crédito que os grandes bancos ganham bastante dinheiro. Então ele tem 30% de market share nas agências, mas apenas 18% em market share nas operações de crédito. Há aqui um descasamento. E aqui que a gente pode levantar o primeiro questionamento para ver se esse banco de fato está passando por algum problema. Então, para mim, o que a gente poderia esperar simplesmente é que existem sim algumas agências que estão hoje menos produtivas, que estão ganhando menos dinheiro e assim, consequentemente, jogando a média do market share do Banrisul para baixo. Então, o que a gente poderia esperar a partir disso é que o banco já poderia fechar algumas agências e alguns pontos de atendimento, porque alguns deles já não é mais tão produtivo. Além do mais, é que não só em operações de crédito, mas também a gente consegue perceber nitidamente que em termos de receita de prestação de serviços, receita de intermediação financeira, o banco também vem perdendo aqui receita ano após ano. O que acaba também sendo um reflexo das fintechs. Então as fintechs vêm avançando, vêm tomando mercado e agora acabam refletindo nos grandes bancos que começam a perder algumas receitas. Aquelas receitas relacionadas à manutenção de conta, a anuidade do cartão, o DOC, o TED. Então o Banrisul ele vem sofrendo com isso. Além do mais, ele não tem tanta participação de mercado em algumas operações de crédito. Então aqui mais uma vez a gente reforça aqui nossa tese de que o banco precisava fechar agências para compensar. Está perdendo receita de um lado? Sim, está perdendo receita. Mas também, por outro lado, seria interessante que o banco também reduzisse e cortasse custos e despesas, principalmente aqui através do corte de agências. Aqui também é verdade, sendo bem sincero, bem transparente com o banco, ele também vem cortando agências. Isso também é verdade. Inclusive, nesse último trimestre, ele cortou algumas dezenas de agências. Mas aqui o comentário vale no seguinte ponto. A gente percebe que hoje os grandes bancos, os bancões, estão cortando muito mais agências, a uma velocidade muito maior do que o Banrisul. Então olha só, o Banrisul sabe que ele precisa fazer isso para tornar a sua operação, os seus custos, o seu próprio serviço competitivo, ele precisa cortar agências. Mas até o momento ele vem cortando isso a uma velocidade menor do que os grandes competidores dele fazem. Então aqui é o primeiro ponto de cuidar. Além do mais, a gente poderia seguir nessa mesma tendência, analisando agora as operações digitais. E seguindo essa mesma linha, a gente também poderia esperar que hoje o banco se digitalizasse, mais uma vez, para começar a competir de igual para igual, ou pelo menos parecido em questão de nível, também com as fintechs e com os grandes bancos. De fato, o Banrisul também vem evoluindo nesse ponto. A gente vê que lá em 2019, por exemplo, as operações digitais representavam cerca de 52%, 54%. Em 2020, isso já pulou para 64%, então de um ano para o outro foi um avanço digital muito forte, até que chega agora em 2021
com cerca de 77% de todas as suas operações no digital, estão digitalizadas. Nitidamente, é um avanço muito importante. A gente pode perceber que no longo prazo isso vai aumentar cada vez mais. As pessoas estão agora começando a ficar mais acostumadas com o digital, a ter mais confiança em fazer a transação que for necessário. Então a gente pode esperar que essa digitalização vai sim aumentando. Aqui não só em questão de volume financeiro transacionado, mas também em quantidade. Então a qualidade e quantidade dessa digitalização pode sim ser um fator muito positivo para o Banrisul. Mas aqui também vale o mesmo comentário. Porque mesmo que o Banrisul venha aumentando a parte da digitalização no seu portfólio, acaba que na comparação ainda com outros grandes bancos, acaba ficando muito para trás. Então comparando aqui com o Banco do Brasil, por exemplo, a gente vê que hoje mais de 90% das transações no Banco do Brasil já acontece via digital. Então aqui mais uma vez é um banco que mesmo que evolui nitidamente, mas ainda assim está aquém dos grandes bancos. Então aqui por si só já me levanta um pouco mais de ceticismo, porque a gente não sabe então quando e como que o banco vai se adaptar à nova realidade. A gente não sabe se o banco vai estar ali bem avaliado na App Store, por exemplo, tendo ali uma boa experiência do usuário, porque isso é o que o usuário vai querer para o futuro. Então é necessário que tenha uma boa avaliação, que entregue uma boa experiência para avançar e competir com os demais players do mercado. Então aqui é realmente um ponto que me chama um pouco a atenção pelo lado negativo. Agora, esquecendo essa parte digital, de fechamento de agências, focando agora simplesmente na operação do banco, né, avaliando essa operação de crédito, vendo quem são seus principais clientes, né, e usuários, a gente aqui pode fazer elogios bem importantes. Porque a gente vê que o banco, as contas do banco de modo geral, são muito conservadoras. Então, se a gente analisasse hoje a carteira de crédito do Banrisul, a gente percebe que hoje grande parte dela tem um destino muito conservador. Então, por exemplo, entre as pessoas físicas, grande parte de quem pega crédito com o Banrisul é através de crédito consignado, que é aí um dos créditos mais conservadores que tem, pelo seguinte fato: toda vez que essa pessoa toma crédito, toma financiamento do Banrisul, acaba que em troca o Banrisul vai descontar automaticamente no salário daquela pessoa. Então, geralmente isso acontece entre os aposentados. Então, pega o financiamento, mas automaticamente o banco já desconta assim que o salário do próximo mês cai em conta. Então, por si só, já é uma operação mais tranquila, mais conservadora, com menos risco, porque já vai cair automaticamente ali aquele valor na conta do banco ali no próximo mês. Então, hoje, 73% das operações entre pessoas físicas acontecem em crédito consignado. Já em pessoa jurídica, também fica muito claro essa operação com menos risco, porque aqui os empréstimos, o crédito que o Banrisul fornece, se deve principalmente aqui ao capital de giro, que é aquele gasto, né, aquele investimento de curtíssimo prazo para aquelas empresas. Se refere principalmente à compra de equipamentos, máquinas e demais operações de curtíssimo prazo, a estoque. Então, quando a gente vê que uma operação de curtíssimo prazo, a chance do banco ter de volta aquele dinheiro, né, o risco de crédito, é muito pequeno. Então, o banco tem chance de resgatar aquele dinheiro ali em muitos dos casos. Então, a gente vê que tanto em pessoa física como também em pessoa jurídica, ali um certo risco muito pequeno nas operações do banco, o que traz grande tranquilidade aos acionistas dessa empresa. Além do mais, boa parte da operação de crédito, agora ampliando para setores da economia, está destinada aqui ao agronegócio. Então o Banrisul tem uma ligação muito forte com a própria cultura e economia do estado que ele hoje citou, porque o Rio Grande do Sul também é muito forte no agronegócio, tanto para soja, para milho e para arroz. Então a gente falando hoje da operação do Banrisul, a gente não pode dissociar isso da própria economia do estado. A economia do estado vai muito bem na parte do agronegócio. Por vários trimestres consecutivos, é o próprio agronegócio que suporta o crescimento do estado. Então a gente também deve comentar e deve elogiar essa atuação. Então a gente vê inclusive que em 2021 deve existir ali um recorde na safra de grãos. Então, não só na questão de quantidade deve bater o recorde, mas também os preços dessas commodities estão em um momento muito forte. Então agora perceba, se o agronegócio como um todo está muito forte, está saudável, se os empresários, os fazendeiros hoje têm dinheiro, também é muito provável que eles consigam devolver e pagar aqueles empréstimos que ele pegaram do Banrisul. Além do mais, a gente vê que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, né? Aqui a gente tem grande oportunidade de aumentar nossa produtividade, mas também aumentar a quantidade. As terras agricultáveis ainda hoje estão em abundância. Então a gente percebe que também para o futuro existe uma certa perspectiva de aumentar ainda mais crédito do agronegócio no Banrisul. Então a gente está falando que essa operação corresponde a cerca de 10% da carteira total, mas que é uma carteira também muito defensiva, é uma carteira que também gera muito dinheiro e que ainda pode expandir para os próximos anos.
Inclusive, o Banrisul declarou recentemente que ele espera que entre 2021 em relação a 2020 deve existir ali um crescimento de 27%. Então, o banco quer focar cada vez mais, isso é a própria intenção, já foi declarada pelo próprio banco, investir e ampliar ainda mais sua carteira de crédito para as operações do agronegócio e também para as operações de crédito consignado. Então, o banco ele quer focar principalmente onde ele sabe, onde ele domina a sua atuação e onde o próprio Rio Grande do Sul tem boas características, tem boas perspectivas de crescimento. Além do mais, a gente também pode perceber que essa operação do agronegócio acaba também um pouco mais protegida em relação ao avanço das fintechs, porque os bancos digitais ainda não têm muita força no quesito de fazer concessões de crédito para grandes empresários. Então, se existe lá um empresário que quer 2 bilhões de reais emprestado, ele provavelmente precisa de falar com algum gerente fisicamente, pessoalmente. Então, isso os bancos digitais ainda não conseguem entregar essa experiência ali ao usuário. Em contrapartida, o Banrisul consegue. Então, é por isso que ele deve focar aqui mais ao longo dos anos para essa operação de crédito consignado e também para o agronegócio. E aqui, não só nas operações de crédito, mas também na saúde global do Banrisul, a gente também pode elogiar bastante aqui essa instituição. Porque aqui a gente tem que tomar alguns indicadores diferentes. A gente não consegue falar de endividamento, de dívida líquida sobre EBITDA, por exemplo. Aqui esse é um indicador que não faz o menor sentido para a atuação das instituições financeiras. Mas aqui, em contrapartida também, a gente poderia utilizar, por exemplo, o índice de Basileia e o índice de cobertura de inadimplência. Tanto o índice de Basileia, que hoje está ali há algum tempo, na verdade, já acima de 15%, isso mostra o tanto que as contas, que a contabilidade do Banrisul é muito conservadora. Isso, de fato, traz também muita segurança. E além da operação, a gente também pode destacar aqui alguns pontos relacionados aos múltiplos que o Banrisul hoje está negociando suas ações. Então, o PVP, por exemplo, está hoje em 0,57 vezes e o preço de lucro em 5,5 vezes. Esses são os múltiplos os mais baixos nos últimos 5 anos. Então, que de fato, existe sim um certo desconto quando a gente analisa historicamente os múltiplos do banco. E para melhorar, a gente vê que o lucro líquido ainda dessa instituição, desse banco, ainda não recuperou o que era em período pré-pandemia. Então, à medida que o lucro líquido voltar a crescer, voltar ou recuperar o que ele já foi um dia, a gente pode pensar que o preço sobre o lucro vai cair ainda mais. Então, a gente já vê que hoje é um banco mais descontado e que pode aumentar ainda mais esse desconto relacionado à média do setor e também ao seu período histórico, a média histórica que o Banrisul negociava no passado. E já em relação ao dividend yield, a gente também vê hoje que ele está um dividend yield bem acima da média do que ele já foi antes, está negociado ali ao redor de 8,3%, que é um baita dividend yield, né, muito acima da média dos bancos aqui do Brasil, e que na média histórica também negocia ali ao redor de 6%. Então é um banco que paga bons dividendos, é um banco que está negociando a múltiplos mais baratos, com um grande problema. Aí sim a gente pode levantar aqui mais uma vez o questionamento, a gente não sabe como que ele vai se adaptar, né, quando e como que ele vai se adaptar a essa nova realidade do mundo digital. Se o banco tomar boas atitudes, né, rumo à digitalização, corte de agências, todo aquele risco que hoje o mercado precifica para o Banrisul pode ir por água abaixo. E aí sim a gente vai ver um banco extremamente descontado em relacionado à média do mercado. Então agora eu quero saber de você, se você gostou dessa análise e qual que é a próxima empresa que você gostaria que eu fizesse aqui a análise no YouTube. Então eu agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo.